Você já parou para pensar que talvez não seja as pessoas, nem o inimigo que está travando a sua vida, mas sim a sua maneira de pensar? A mentalidade que você tem hoje pode estar arruinando a sua vida e o seu futuro. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Mas aquele processo exigia do povo fé e uma mentalidade alinhada com o propósito de Deus. Mas o que a gente consegue ver é que aquele povo, eles começaram a murmurar, deixaram que a incredulidade tomasse conta do seu coração. E isso levou à desobediência. Isso para mim é um fato muito significativo de como a nossa mentalidade, ela tem o poder de destruir o nosso futuro. Uma mentalidade de passado, uma mentalidade de crenças ao nosso respeito que nos limitam muitas das vezes. Uma visão também, às vezes, de Deus totalmente distorcida. Isso tem um poder de travar a nossa vida e também determina o nosso futuro. Embora Deus tenha dado vários sinais para aquele povo, que Ele estava com eles, que Deus ia cumprir a sua palavra, eles não conseguiram manter a sua mente alinhada ao processo novo. Ou seja, eles continuaram com a mentalidade de escravo. Tanto que em determinado processo ali, daquele percurso até a Terra Prometida, eles desejaram voltar ao Egito. Ou seja, eles tinham passado por um processo de libertação, não estava mais em cativeiro. Porém, a mentalidade deles ainda era uma mentalidade de escravo. Uma das falas deles mais fortes é: o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Essa indagação veio do povo. E o que eu vejo dessa situação é que, às vezes, Deus começa a mudar o nosso cenário, já começa a movimentar algumas coisas, mas a gente não consegue perceber. Talvez você ainda não está conseguindo avançar porque você ainda está preso a uma maneira errada de pensar, a uma maneira antiga de pensar. E, às vezes, já tem algumas coisas que está mudando, mas você não consegue enxergar, porque você ainda está com essa mentalidade passado, você fica questionando, sabe? Você ainda não está aberto para aquilo que Deus está te mostrando. O que eu percebo é que aquele povo, ele saiu da escravidão, mas a escravidão ainda não tinha saído deles. Não houve ali um alinhamento com o que Deus estava fazendo e a fé mesmo que aquilo que Deus já tinha prometido para eles. Então tome cuidado com isso, porque você é filho, você tem uma identidade de filho de Deus. E você pode estar vivendo como escravo porque você ainda não permitiu ser moldado pelo Senhor. Não se permitiu ainda passar por essa renovação da sua mente. O povo demorou 40 anos no deserto. Uma viagem que poderia ter sido bem mais rápida. Isso pela falta de fé, pela desobediência e pela mentalidade errada. Uma geração nova nasceu nesse período de deserto, mas aquela geração antiga, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, conseguiram de fato viver a promessa do Senhor. Aquela geração que cresceu ali no deserto, elas simplesmente poderiam também ter seguido o exemplo dos seus pais, dos seus parentes, as pessoas que estavam ali ao seu redor naquele processo. Mas elas escolheram agir diferente, pensar diferente, agiram permanecer com a sua fé. E elas conseguiram entrar, de fato, naquilo que Deus tinha prometido para elas. E hoje fica aqui a reflexão para mim e para você. Quais pensamentos você tem sobre si mesmo? Sobre as pessoas? Sobre Deus? Quais crenças ainda têm regido a sua vida? Talvez o que você precisa agora não é de mais alguma coisa externa, mas sim você alinhar a sua mente, renovar o seu entendimento para você, de fato, desfrutar aquilo que Deus tem para você. Talvez você nem precise de tantos recursos, tantas coisas que você acha que precisa ainda é externa para você conseguir alcançar os seus objetivos. Talvez o que você precisa de verdade é mudar a sua forma de pensar, a sua forma de se enxergar, ressignificar os seus traumas, conhecer mais a si mesmo e fortalecer principalmente a sua vida espiritual. Uma coisa é certa: se tudo aquilo que você acha que precisa chegasse até você e de início até começasse a dar certo, será que você conseguiria dar continuidade com a mentalidade que você tem hoje? Por trás de todo negócio, de todo sonho, existe uma pessoa. Se essa pessoa não acredita em si, não se conhece, não se sente capaz, logo o sonho, a empresa, o objetivo não vai se sustentar sozinha. Lembre-se de uma coisa: tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu ao longo da sua vida, principalmente na sua infância, contribuíram para que você tenha a vida que você tem hoje, contribuíram para que você tivesse formado as crenças que você tem hoje. Você pode sim ter vivido momentos ótimos, momentos bons, mas você também viveu momentos de dores e, infelizmente, são esses momentos que mais fica registrado no nosso interior. Muitas das vezes, esses momentos de dores foi onde foi formada essas crenças erradas que você tem de você mesmo, sabe? Por meio das dores, por meio das situações, por meio daquilo que você presenciou. O fato de você hoje, de repente, olhar e não perceber, achar que de repente não tem nada, não quer dizer que isso não exista ou que isso não está atuando de alguma forma em você. Muitas das vezes aquilo que nos limita não é tão visível, a não ser quando você começa o seu processo de autoconhecimento. Então você vai muito que reagindo às coisas, às circunstâncias, então você vai deixando a vida te levar
e muitas das vezes isso não leva a um bom caminho. Eu mesma deixei de viver muitas coisas, perdi muitas oportunidades, porque eu achava que a forma que eu pensava, a forma que eu via as coisas era a forma correta. Eu não sabia quem de fato eu era, não sabia meu propósito, muito menos sabia de quantas crenças eu tinha, né, de uma mentalidade errada que me limitava. Porque aquilo que nós aprendemos e que foi internalizado em nós, nem sempre é verdade. Se você for parar para pensar, num exemplo aqui, muitas das vezes, uma criança ela pode ter medo de alguma coisa, mas aquele medo ele foi aprendido pelos pais ou pelas pessoas que estavam ali, maior influência para aquela pessoa, para aquela criança. Então, às vezes tem medos até que nem são seus, mas foram medos aprendidos. Quando você se conhece, quando você descobre, né, essa nova visão de si mesma, você passa pelo processo de autoconhecimento, você vê que um novo mundo parece que se abre diante de você. Então hoje, pare e pense. O que você realmente acha sobre você? O que você acha que aconteceu com você no passado que pode estar limitando a forma que você enxerga as coisas e enxerga a si mesmo? O que você acha que pode estar te paralisando hoje, que você não está conseguindo fazer aquilo que você tanto deseja? Após observar tudo isso, tome uma decisão a partir disso. Decida não ter mais essa mentalidade que de repente é uma mentalidade que está te travando. Decida começar hoje o seu processo de autoconhecimento, investir mais na sua vida espiritual, para que você consiga renovar o seu entendimento, renovar a sua mente, para que você possa viver, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Guarda uma coisa no seu coração. Você é muito mais capaz do que você imagina e você vai muito mais além do que aquilo que você acha que pode ir, mas você precisa acreditar nisso e você precisa passar por esse processo de se autoconhecer e fortalecer sua vida espiritual. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Se inscreva aqui no canal, deixa seu comentário se alguma palavra aqui falou com você. Eu gosto de ver sempre aqui os comentários e que Deus te abençoe.